Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. No palco imponente da Barra Funda, o cenário se vestiu de luto. O Allianz Parque, que tantas euforias já viu, desta vez permaneceu emudecido, como se partilhasse da dor que ecoava nas arquibancadas. O Verdão, símbolo de glórias e esperanças, protagonizou um revés que ultrapassou o campo de jogo, perdeu, lamentou e comoveu o palestra. A derrota surgiu como um golpe certeiro, abalando a confiança dos torcedores e fazendo emergir um silêncio carregado. A pele verde, adornada por faixas e bandeiras, parecia mais frágil, como uma chama que vacila diante da adversidade, pedindo socorro. O técnico Abel Ferreira, figura central desse drama, assistiu a tudo com um misto de consternação e responsabilidade. Sua trajetória no clube, marcada por títulos e reviravoltas emocionantes, agora se confrontava com a dura realidade. O time sentia o peso de uma derrota que não era apenas numérica, mas simbólica. A equipe saiu de campo com um semblante abatido, olhos que buscavam explicações na imensidão do gramado vazio, sem respostas imediatas. Não era só uma chance desperdiçada, era o reflexo de um momento delicado, de um abalo que exigia forças além das técnicas, que atingia diretamente a alma do palestra. Enquanto isso, nas ruas da Zona Oeste o clima era uma mescla de frustração e solidariedade. Fãs com camisas verdes se aglomeravam em bares, embaixo de marquises, trocando olhares que falavam mais do que palavras. As vozes uniam-se num canto quase em tom de silêncio, completando uma frase não dita: foi duro, mas seguimos juntos. A derrota pode ter sido inevitável, mas a identificação com o clube se manteve intacta, mesmo quando o coração do Verdão parecia pulsar com certa hesitação. Na redação, o título surgia como um estalo: luto na Barra Funda. Difícil encontrar sintonia tão exata entre notícia e sentimento. O texto buscava, parágrafo após parágrafo, captar não apenas o que ocorreu, mas o que ficou, o vazio, a emoção, o impacto, como um retrato que revela o que o resultado não mostra, a fragilidade coletiva, a torção emocional, o elo que mesmo dilacerado permanece firme. Nesse contexto, a derrota para o adversário tornou-se metáfora de um momento, de um processo, de uma necessidade de reconstrução urgente. Mas, em meio ao luto, ressoava um nome: Abel Ferreira. Mesmo criticado no início da temporada, sobretudo pela perda do título do Paulistão para o Corinthians, ele resistia. Sua trajetória no comando do Verdão agora enfrenta seu maior drama. Ainda assim, havia algo de redenção possível. Abel não estava só, as experiências anteriores, os triunfos incontáveis, o posicionavam como o protagonista capaz de reconduzir o time à luz. A derrota foi apenas uma ferida, profunda, talvez, mas com potencial de cura, desde que alimentada pela liderança segura. O entorno do clube seguia atento: mercados, bares, estabelecimentos próximos ao estádio, todos testemunhas de um abalo coletivo. A derrota não ficou restrita ao gramado. Ela reverberou na memória afetiva de quem vive o dia a dia da comunidade palestrina. Palavras como injustiça, esforço, orgulho ferido brotavam nas conversas. E entre as famílias, mães, pais, filhos, todos aprendizes e herdeiros da paixão, buscavam algum resíduo de otimismo. Era nesse instante que o Verdão precisava reacender sua essência, a da superação. Tecnicamente, o time apresentou falhas que não passaram despercebidas, oportunidades perdidas, transições mal executadas, falhas de posicionamento. Mas o que incomodou mesmo a torcida foi a ausência daquele imã emocional que sempre diferenciou o Palmeiras, a capacidade de lutar com o coração, de protagonizar viradas, de reagir. Naquele momento, faltou chama. O duelo virou espelho, mostrou que o clube estava mais vulnerável do que parecia, e que a expectativa de grandeza precisa de combustível para resistir, mesmo diante do fracasso. É nesse ambiente sombrio que a figura de Abel volta a ganhar foco. Ele carrega o fardo de quem já recuperou times em crise, que já sobreviveu à hostilidade de torcidas e imprensa. Mas agora, talvez, atuando em terreno ainda mais frágil.
O treinador teve que lidar com críticas duras após a frustração no Paulistão, e agora enfrentava novo desafio. Porém, Abel sempre foi sinônimo de reviravolta, e era justamente isso que o Verdão clamava: uma reação, um grito, uma resposta que saísse do vestiário e chegasse ao coração de cada palmeirense. A torcida, mesmo ferida, se pronunciava como protagonista da redenção. No pós-jogo, as arquibancadas voltaram a ecoar o mais palmeirense dos hinos de apoio: por você eu dou a vida, clube meu. Não foi um cântico de alegria, mas de fidelidade. Uma promessa de presença, de entrega. Era o alicerce emocional que sustentaria a reconstrução. Qualquer virada começa nessa convicção: apesar de tudo, o Verdão segue vivo nos corações que o sustentam. Se antes o campo parecia palco da vitória eterna, agora se tornou campo de batalha. A derrota entrou na história do clube, e o jornalismo precisa contá-la com todas as suas nuances: a dor, a identificação, a expectativa de superação. Transformar o luto em matéria não é tarefa fácil, exige sensibilidade, leitura de sentimentos coletivos, consciência do peso simbólico do palestra. E esse é justamente o desafio do texto: costurar palavras que capturem o drama e apontem para a possibilidade. No centro de treinamento da academia de futebol, o clima era pesado. Funcionários circulavam cabisbaixos, como se carregassem o peso de um funeral esportivo. O silêncio era quebrado apenas pelas instruções secas da comissão técnica, que tentava, em meio ao turbilhão emocional, manter um mínimo de normalidade no ambiente. Abel Ferreira, com sua prancheta em mãos, pouco falava. Seus olhos diziam mais que qualquer ordem tática, estavam mergulhados em angústia e reflexão. Era evidente que ele também sentia a dor, não só como comandante, mas como parte de um todo que sangrava. O luto não era teatral. Era real. E doía. O vestiário, após o jogo, foi o reflexo exato do estado emocional do time. Alguns atletas choraram, outros permaneceram em silêncio, fitando o chão, enquanto os gritos abafados de frustração se misturavam ao barulho dos chuveiros. Richard Rios, um dos mais visados pela torcida nas últimas partidas, parecia desolado. Dudu, referência emocional e técnica do elenco, foi um dos poucos a tentar consolar os companheiros. A gente vai sair dessa, isso aqui é o Palmeiras, repetia ele com a voz trêmula, tentando acreditar no que dizia. Mas era nítido, o elenco estava quebrado por dentro. Fora das quatro linhas, o impacto da derrota e do luto atingiu até mesmo os bastidores administrativos do clube. Conselheiros se reuniram emergencialmente para discutir o momento. Havia cobranças. Havia dúvidas. Mas, acima de tudo, havia uma certeza: era preciso blindar o ambiente. Alguns nomes da diretoria começaram a cogitar mudanças drásticas no elenco, outros defendiam a manutenção do projeto atual. Abel, nesse ponto, ainda contava com respaldo interno. Mas a pressão externa aumentava a cada hora. E a torcida, sempre vigilante, cobrava não só resultados, mas uma postura que honrasse o escudo do Verdão. As redes sociais do clube tornaram-se uma arena de desabafo. Comentários inflamados, críticas duras, desilusões escancaradas. O luto do torcedor moderno não é silencioso, ele é digital, imediato e viral. Postagens do clube após o jogo foram inundadas por pedidos de explicações, exigências de mudança e, ao mesmo tempo, por mensagens emocionadas de apoio incondicional. Uma torcedora escreveu: "Posso chorar hoje, mas nunca vou abandonar." Esse é o tipo de frase que sintetiza o paradoxo palmeirense neste momento: dor e fé caminhando lado a lado. Dentro de campo, o problema parecia ir além do emocional. Faltava compactação. Faltava intensidade. Faltava precisão nos passes e lucidez nas finalizações. O time parecia ausente, como se o corpo estivesse presente, mas a mente, distante. Em várias jogadas, era visível a falta de sincronia entre os setores. A zaga exposta. O meio-campo congestionado. O ataque isolado. Para um elenco que foi campeão da América e do Brasil recentemente, esse declínio técnico assustava. Algo estava errado, e não apenas no quesito físico ou tático.
A alma da equipe parecia ter sido levada junto com a derrota. O elenco, por sua vez, precisava encontrar força na coletividade. As lideranças internas, como Gustavo Gomes e Rafael Veiga, foram convocadas para uma conversa com o treinador na manhã seguinte. Não era reunião tática. Era um desabafo coletivo, uma tentativa de recuperar a identidade. Se a gente não se reconectar como time, vamos cair no abismo, teria dito Abel, segundo fontes internas. E todos sabiam que o abismo não era apenas a tabela do campeonato. Era o risco de ruir emocionalmente em meio a uma temporada que ainda tinha muita coisa em jogo. O sentimento de perda também tomou conta da base. Na categoria sub-20, os meninos olhavam para os profissionais com olhos assustados, como quem vê um gigante cambalear. O Palmeiras sempre se orgulhou de sua formação de atletas e cidadãos, mas esse momento impactava a todos. Os jovens, que sonhavam com o profissional, passaram a entender que vestir a camisa do Verdão vai muito além do talento. Exige estofo emocional, resistência mental e, acima de tudo, amor à instituição, até quando ela está ferida. O departamento de psicologia do clube passou a atuar com mais intensidade. Sessões individuais, dinâmicas em grupo, rodas de conversa. O objetivo era reconstruir a confiança, reaprender a perder para depois voltar a vencer. Não se trata de apagar a dor, mas de transformá-la em combustível, afirmou uma profissional envolvida no processo. E essa é a missão mais difícil em momentos como esse, convencer os envolvidos de que a dor tem função, que o sofrimento não precisa ser sentença, mas impulso para o renascimento. A imprensa nacional tratava o momento como a grande crise emocional do ciclo Abel. Alguns chegaram a afirmar que o técnico português estava esgotado. Mas os mais atentos viam algo diferente. Abel não parecia prestes a desistir, ele parecia prestes a mudar. O luto havia transformado até mesmo seu semblante na beira do gramado. Menos explosivo, mais introspectivo, ele agora se tornava o guardião silencioso de uma reconstrução que exigia mais do que gritos. Exigia sabedoria. Exigia coragem. Exigia tempo. Torcedores mais antigos, acostumados com momentos difíceis, relembravam outros lutos históricos. A queda para a Série B. As eliminações traumáticas na Libertadores. E repetiam uma frase que circulava entre os mais velhos: o Palmeiras nunca morre. Ele só dorme. Depois acorda mais forte. Essa era a esperança que restava. Que esse momento, tão sombrio, fosse apenas um pesadelo temporário. Que o Verdão ressurgisse, como tantas vezes antes, com ainda mais força, mais raça e mais gana de vencer. Nos bastidores, a presidência do clube preparava uma carta aberta à torcida. O texto, ainda não divulgado, traria palavras de empatia, reconhecimento da dor e reforço do compromisso com a grandeza do clube. A ideia era simples: mostrar que o Palmeiras, mesmo ferido, seguia pulsando. Mostrar que havia gente trabalhando, pensando, sofrendo junto. Mostrar que o clube sentia a dor do torcedor, e que não descansaria enquanto essa dor não fosse superada com vitórias, com entrega, com alma. Em paralelo, a Mancha Verde também preparava sua resposta. Não seria violenta, como nos tempos antigos. Mas seria enfática. A torcida organizada, que tantas vezes já protestou com paixão, agora desejava cobrar com inteligência. Planejava uma grande mobilização no próximo jogo, com faixas que mesclariam cobrança e apoio. Respeitem nossa história. Honrem nossa dor, era uma das frases cogitadas. Um lembrete de que torcer é mais do que gritar gol, é sentir cada fase como se fosse um pedaço da própria vida. O luto, agora, precisava de tradução em atitude. Não bastava chorar. Era preciso agir. A comissão técnica desenhava planos para retomar a intensidade nos treinos. O elenco teria dias de imersão, longe de redes sociais, longe da pressão externa. Seria um tempo para curar as feridas internas e reaprender a lutar. Reaprender a amar a vitória, e, mais ainda, a não fugir da derrota. O Palmeiras, naquele momento, não era um time de futebol. Era um organismo vivo que precisava de remédio, e talvez de fé.
Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A reapresentação dos atletas foi simbólica. Em silêncio, 1 a 1, os jogadores foram chegando ao centro de treinamento, evitando entrevistas, passando por torcedores que, mesmo decepcionados, preferiram manter a compostura. Alguns aplaudiram em silêncio. Outros apenas ergueram cartazes com mensagens de fé. O Palmeiras é maior do que qualquer queda, dizia uma das faixas seguradas por uma senhora de cabelos brancos que viu o clube passar por gerações de glórias e quedas. A imagem percorreu grupos de WhatsApp e virou símbolo de que, mesmo ferido, o torcedor jamais abandona. Internamente, o elenco se reuniu em uma roda no centro do campo. Abel Ferreira, com os olhos vermelhos, pediu que todos fechassem os olhos. Se estamos aqui, é porque ainda acreditamos. O dia que deixarmos de acreditar, deixamos de ser Palmeiras. Ninguém falou. Ninguém aplaudiu. Mas todos sentiram. Foi o tipo de mensagem que ultrapassa a tática, formação e esquema. Era alma. Era sentimento. Era a tentativa desesperada de reconectar corações partidos a um escudo que pulsa história. Os analistas do clube projetavam os próximos jogos com atenção redobrada. A tabela do Campeonato Brasileiro se tornará uma ameaça real. A derrota escancarou a oscilação do time e deixou a zona de classificação para a Libertadores em risco. O Palmeiras, que até o mês passado disputava a liderança com o Flamengo e Internacional, agora precisava lidar com a pressão de manter-se entre os 6 primeiros. O sonho do título parecia distante. Mas o foco, agora, era reencontrar a dignidade perdida no último tropeço. Na visão de muitos especialistas, o luto vivenciado não é só reflexo de uma derrota pontual. Ele representa a cobrança imposta a um elenco que se acostumou a vencer e que, agora, precisa reaprender a lidar com a adversidade. O torcedor palmeirense, exigente e apaixonado, não aceita a falta de entrega. Perder faz parte. Mas desistir? Jamais. O que se viu nos últimos dias foi uma nação que sofre, mas cobra. Que se entristece, mas exige. Que se cala, mas observa. E talvez seja isso que torne o Palmeiras tão singular, a sua capacidade de viver cada emoção em intensidade máxima. Quando vence, o Allianz Parque vira festa. Quando perde, torna-se um templo de reflexão. Não há meio termo no coração alviverde. E é exatamente por isso que momentos como esse se tornam históricos. São esses períodos de turbulência que forjam os próximos ídolos, os próximos líderes, os próximos capítulos de superação. Em meio ao caos, uma frase se espalhou entre os muros do clube: todo luto precisa de um recomeço. E essa tem sido a missão do Palmeiras desde então. As derrotas doem, mas também ensinam. Elas expõem fragilidades, mas revelam potenciais ocultos. O luto, neste caso, não é uma sentença de fim, é um ponto de virada. E esse ponto começa quando o elenco, a comissão, a diretoria e a torcida olham na mesma direção, a reconstrução. Comissão técnica e diretoria intensificaram as conversas nos bastidores. Alguns reforços ainda são avaliados para a janela que se fecha em breve. Não apenas para suprir carências técnicas, mas para oxigenar o ambiente emocional. A diretoria sabe que, além de bons jogadores, precisa de homens com postura, com espírito de liderança. A derrota recente escancarou a ausência de vozes firmes dentro do elenco, e isso será corrigido. Enquanto isso, os treinos seguiram em clima tenso, mas com dedicação visível. Jogadores disputavam cada bola como se fosse final. Os gritos ecoavam pelo CT como forma de extravasar a frustração acumulada. E Abel Ferreira, mais próximo do grupo do que nunca, fazia questão de conversar individualmente com cada atleta. Era a reconstrução silenciosa. Aquela que acontece longe dos holofotes, mas que define o futuro. No próximo jogo, o Allianz Parque verá uma torcida em vigília. Não será uma festa. Será um ato de resistência. As arquibancadas estarão repletas, não apenas por amor ao futebol, mas por devoção à camisa.
O luto ainda estará presente, mas será coberto por cantos que pedem superação. O adversário pouco importará. O maior desafio estará dentro de casa, reencontrar a essência, o espírito, a chama. E se há algo que o Palmeiras já provou ao longo de sua história, é a capacidade de renascer. De sobreviver ao improvável. De responder ao desprezo com altivez. Essa é a hora de escrever mais um capítulo desses, e ele começa com o fim da lamentação. Começa com o primeiro passo dado com os olhos ainda marejados, mas com o peito inflado de esperança. As crianças que choraram no estádio precisam voltar a sorrir. Os idosos que viram a academia dos anos 70 precisam voltar a se orgulhar. As famílias que vivem o Palmeiras como herança precisam voltar a se reunir em torno da televisão com alegria. A dor, por mais profunda que seja, não pode ser o fim da linha. Precisa ser o início de um novo ciclo. Esse novo ciclo exigirá maturidade. Exigirá união. E, principalmente, exigirá coragem. Coragem para mudar o que precisa ser mudado. Coragem para manter o que funciona. Coragem para ouvir críticas, corrigir rumos e seguir em frente. Porque só assim o Verdão deixará o luto no passado e transformará a comoção do Palestra em força. O futuro é incerto, mas há algo que nunca muda: o Palmeiras não é feito apenas de vitórias. É feito de histórias. Histórias que doem, que ensinam, que moldam. E agora, mais uma está sendo escrita. Cabe a todos os envolvidos garantir que ela não seja lembrada como o fim, mas como o ponto de virada de um gigante que ousou sangrar apenas para se tornar ainda mais imortal. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.